Tendências e Finanças. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais. Anderson Machado. Mentoria Financeira. O quadro Tendências de Finanças nos empresta a característica da entrevista de estúdio hoje aqui no programa, dada a relevância da matéria. Mercado de trabalho, professor e economista Alexandre Reis. Satisfação, obrigado por ter vindo. Tudo bem? Tudo bem, André. Alexandre. Mercado de trabalho. Ainda ontem acompanhava a matéria, se não me engano, na Folha de São Paulo, que mostra uma repercussão bastante negativa desse prolongado período de recessão para vagas de emprego. Se está certa a palavra recessão de vagas de emprego, ou seja, a pessoa não consegue empregabilidade, vai gastando tudo o que tem, vai queimando economia, precisando vender, se desfazer de bens. Isso agrava muito um quadro que já era difícil na economia brasileira, meu caro professor. O atual cenário do desemprego ele não muda e ontem também, atrelado a isso que tu acabou de falar, saiu um indicador da questão do endividamento do ano de 2017, ou seja, nós estamos num quadro bastante de endividamento das famílias e das empresas. O que causa essa questão dos dois lados, né? As pessoas estão sem emprego, então não tem renda, tem que buscar suas poupanças para utilização, para se manter no dia a dia. E o dado é extremamente alarmante, porque na verdade se calculou que em 2017, parece mentira, mas na verdade os serviços de juros e enfim fazem parte da riqueza de uma nação, fazem parte do PIB, né? E isso, o percentual desta parte na economia brasileira no ano passado ficou mais ou menos em torno de 7,1% do PIB, é a questão de pagamento de juros de endividamento. Veja só. Então, em vez de tu ter produção e prospecção de novos serviços e produtos, tu tem a prospecção de endividamento, porque as pessoas tem que se sobreviver com algum tipo de renda. E aí, como não tem a sua renda própria via emprego ou serviço, o que for, trabalho, tu tem que ir buscar no mercado financeiro. Então, tu acaba tendo e isso é a prova que muitas famílias e empresas estão se mantendo com dinheiro de terceiros. E aí quem ganha é só esse grupo financeiro, oligopolista, né, que não tem muita concorrência. Você abordou, inclusive, com bastante propriedade. Exato. Então, veja o problema. Se a gente for ver a economia americana, ela tem um endividamento. Isso é normal. Todo mundo, qualquer país, qualquer família, empresa, tem endividamento. Mas é dentro do controle. Não é um número tão significativo de 7% do PIB do Brasil, né? Com a questão de dívidas, endividamento, etc. Isso é muito grande esse número. E o que causa também essa explicação da falta das pessoas conseguir se inserir no mercado de trabalho. Então nós estamos esse outro gargalo. E muito a justificativa do fator explicativo pelas pessoas não encontrarem vagas, as vagas existem. Deixam bem claro isso, né? Mas a demanda está reprimida porque falta competência, André. Nós estamos nessa transformação do mercado de trabalho que muitas profissões estão acabando e surgindo outras. E gerações não estão tendo competência para se inserir nessas novas ofertas. Ou por incompetência, né, da questão do mercado educacional. Pode ser esse um fator bastante justificado e explicativo pelo qual, ou seja, a gente está formando errado, isso já é comum no meio da pedagogia, enfim, né? Nós temos que fazer uma quebra de paradigma nisso, né? Nesse sentido de não qualificar melhor a nossa futura geração para esse novo mercado de trabalho. Outro cenário bastante alarmante é que, dado que tu não tem mais o emprego, então tu vai ter o trabalho, está se criando muito a questão do empreendedorismo. Só que esse empreendedorismo está começando de uma forma errada, esses empreendedores estão indo sem competência. E eu sempre digo o seguinte, hoje em dia, até eu li um artigo bastante interessante que a USP ou a Unicamp, uma dessas duas universidades paulistas, queria inserir a questão da disciplina da felicidade. Felicidade, amor, essas questões, fraternidade, enfim, isso, o berço está dentro da família, né? Pai e mãe tem que, avós, enfim, familiares que tu tem que educar o seu filho com esses princípios básicos, né?
A questão do curso superior ou curso técnico, tu tem que aprender técnicas de se fazer negócio, dizendo bem claramente. E nós estamos nesse gargalo do que não adianta tu dentro da universidade, tu ensinar felicidade para as outras pessoas. Tu tem que ensinar técnicas de gestão, de empreendedorismo, questões pontuais para te resolver e se tornar de fato um empresário, né? Feliz, tu tem que se ter dentro do teu berço familiar, né? Os teus pais, a tua família vai mostrar esses valores, né? E outras instituições também. Mas a faculdade, ela tem que mostrar questões técnicas, né? Eu não sou contrário a nada dessas coisas, né? No sentido de tu também valorizar isso, mas tu tem que concentrar no sentido de mostrar e fazer com que as pessoas se tornem competentes. Então a gente veja bem como nós temos vários gargalos, né? Na questão do emprego, as pessoas sem renda, né? Sem uma adequada renda para se manter, acabam se endividando, né? E aí tu gera um enorme serviço de dívida, né? Que hoje está sustentando e está fazendo parte da riqueza do PIB, né? Então nós temos que mudar isso, né? No sentido de gerar mais trabalho produtivo, né? Rendas que sejam produtivas para nós melhorarmos a nossa nação. Eu não quis interrompê-lo porque, como eu gosto muito de ler os seus artigos, né? Tem sempre uma argumentação bastante forte. Gostei demais dessas suas colocações. Eu não tinha olhado sobre esse viés da questão da capacitação, né? Sabe que ontem nós entrevistamos aqui o gerente coordenador do CIE, Centro Integrado Escola Empresa, dos estágios. Sabe exatamente o que ele disse a propósito do que você está falando? O jovem que é reconhecido e tido como alguém que tem fácil acesso à tecnologia, ele não sabe trabalhar com e-mail, professor. A empresa precisa... Ele sabe a linguagem do WhatsApp, que é uma linguagem coloquial, excessivamente reduzida, com um corretor que até troca as palavras, claro. Certo? Excessivamente reduzida somente com as consoantes, né? Sem as vogais. E aí ele vai para a empresa, precisa ler o e-mail e responder. Ele não sabe fazer isso, ele não tem linguagem de argumentação. É aí que vem a questão da competência, porque no meio empresarial tu precisa da formalização. Formalização. E na formalização, geralmente tu usa instrumentos, que o caso é o e-mail, de tu fechar um negócio. E às vezes, como é que tu pode fechar um negócio com uma linguagem peculiar do dia a dia? Não, né? Tu tem que ter uma linguagem técnica, formal, né? Instruída. Até consta como uma apresentação da empresa. Exatamente. Tu vês tu viabilizar um fluxo de negócio, tu fecha portas, né? Então, veja bem, esse é o ponto exatamente, que tu tem que... para ir para o meio empresarial, tu precisa muita qualificação e muita competência de o que é o empreendedorismo. E a gente vê muitas divergências sobre isso. Empreender não é felicidade. Felicidade, eu sou feliz, tu é feliz e tal. São outros elementos. Às vezes, no empreendedorismo, eu preciso de muito mais racionalidade, certo. Mais questões técnicas. Eu tenho que ser feliz para empreender, para gerir um bom serviço? Sim, mas isso faz parte do ser humano, da questão desse contexto familiar. Isso eu tenho que vir do berço de casa. E eu tenho que me aprimorar mais tecnicamente para conseguir ter competência e solucionar os problemas de gestão. Vou abusar aqui só para acrescentar outra questão do tema que eu gostei muito, foi que se abordou com essa questão do endividamento. Então, será que não dá para a gente pensar que não são de graça essas medidas que o governo vem tomando como liberação, destrancando esses ativos que tinha aí, como por exemplo o PIS, que está sendo liberado gradativamente, tem agora as parcelas para quem tem conta na Caixa, de todas as idades, agora 8 de agosto e 14 de agosto para quem não tem conta. O governo já sabia disso, claro. Né? O número está aí agora. Está aí? Está público. Ele já tinha essa informação antes, os técnicos, né? Como também aquelas medidas lá de liberação do Fundo de Garantia, FGTS. Desde o ano passado, enfim. Agora, isso são medidas paliativas. O que tu tem que mudar é a questão paradigmática no sentido de mover mais trabalho produtivo.
via competência, criar um programa não vertical e sim horizontal do ponto de vista macroeconômico, apoiar vários setores e gerar essa distribuição de renda para gerar emprego. Isso nós não temos. É claro que dentro desse prazo que nós estamos agora de pré-eleitoral, com certeza não vai surgir um problema. Mas nós estamos sedentos, André, de uma medida mais do que urgente para resolver o problema do emprego, do endividamento, o problema do endividamento das empresas, o problema dessas concessões. As parcerias público-privado pode ser uma grande solução, geradora de emprego. Sim. O Brasil, com um monte de município que tem, nem sabia dizer um número pontual hoje de quantos municípios. Isola os municípios, ao invés de chamá-los, né? Se tu faz parceria público-privada, quanto vai gerar de emprego? Mas aí tu precisa ter competência. Boas empresas ofertando serviço, controle sobre isso, por parte do público e do privado, um modelo claro, tem que ter viabilidade econômica, porque senão empresa nenhuma vai ter interesse em assumir isso, né? Aquela coisa bem pontual que tem que ser dita, o meio empresarial visa lucro. Não é paternalismo, né? Não é exatamente, né? Não é voluntariado, né? Empresa precisa de lucratividade para ela se manter. Mais uma vez, obrigado. Até o nosso próximo encontro, professor. Economista Alexandre Reis.